O quanto nós temos negado o que está presente. A lição de hoje é a lição 165, que diz: que minha mente não negue o pensamento de Deus. E como é que a gente faz isso? Enquanto a gente está mantendo aqui, né, a certeza de que eu sou a Júlia, de que isso aqui é a minha existência, de que o mundo existe, de que isso aqui é a realidade, automaticamente a consciência está negando o pensamento de Deus. O que é o pensamento de Deus? Um pensamento não é como um pensamento dos pensamentos que a gente tem aqui, né? Durante todo o dia tem uma falação mental e a gente chama isso de pensar, mas isso não é pensar. Isso é interpretar a partir de um único pensamento, porque a consciência ela está acreditando num único pensamento, que é um pensamento de estar separada de Deus. Então é um pensamento de separação que aqui Jesus chama como o ego. Então, o pensamento é só uma certeza de estar separado. E aí, a partir dessa certeza de estar separado, surge tudo isso, né, que surge como imagens que ainda são pensamentos. São pensamentos que são o reflexo desse único pensamento. Então, parece muito que essa voz que a gente escuta durante todo o dia, parece que são pensamentos, mas são interpretações desse único pensamento. A única coisa que está sendo realmente, aparentemente pensada é a certeza, eu tô separado de Deus, eu tô separado de Deus. Então, quando tem essas vozes aqui, a única coisa que está acontecendo é essa certeza de estar fora daquilo que é tudo. Então, que a minha mente, que minha mente não negue o pensamento de Deus. Enquanto a gente fica colocando a identificação com qualquer pensamento que não seja a certeza de ser como Deus, eu estou negando o pensamento de Deus, né? A consciência está fazendo isso. Enquanto ela diz que existe nas imagens, diz que existe no corpo, isso aqui é a minha vida, a minha existência, então como é que eu vou, como é que vai haver a visão de Cristo, né? Como é que eu vou ver o que está presente se eu estou colocando a minha certeza de estar separada como o que está presente aqui agora? E aí é trazido nessa lição assim: o que poderia manter-te longe do que já tens, se não a tua escolha de não ver isso, negando que esteja presente? Então, a minha escolha de ver o que não está presente, quando eu fico colocando as minhas interpretações sobre o que as coisas são, quando eu fico mantendo aqui a minha vontade de que as coisas sejam do jeito que eu quero que elas sejam, né, quando eu tô aqui, e aí eu tô o tempo todo tentando controlar a minha vida, né, dar conta das minhas coisas, pensando que eu sou eu, e aí eu fico colocando dentro disso preocupações, se isso, se aquilo, se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai acontecer desse jeito, se não vai. Eu fico colocando as minhas expectativas sobre as coisas, eu fico colocando a minha vontade de estar certo diante de tudo, eu fico colocando a minha razão ao invés da lógica, que é o que está aqui agora presente, que é Deus. E aí eu fico só aqui, ó, nesse trelelê aqui, ó, eu quero ter vantagem, né? O tempo todo eu quero obter vantagem sobre tudo e sobre todos para mim, pensando que em algum momento essas coisas que estão à minha volta vão me trazer paz, vão me trazer satisfação, vão me trazer algum tipo de felicidade. Então, o pensamento de Deus nunca é visto, porque se eu estou numa busca, como é que eu vou reconhecer o que está presente? Se eu ainda quero coisas, quero quereres aqui individuais, a paz ela não tem como ser reconhecida, né? Porque eu tô querendo, eu não tô descansando na certeza do que eu já sou. E aí a gente aqui precisa olhar e não negar esses quereres, o quanto eu quero, sim, tá certo diante de uma situação, o quanto eu quero que seja do meu jeito, o quanto eu não aceito, né, várias coisas durante o nosso dia, mas é para usar isso, não mais para esconder, mas para inverter, né? Inverter de onde eu estou olhando, de onde eu estou partindo. Porque de dentro do autoconceito a gente parte de se unir a essas coisas, né? Eu parto desse lugar de primeiro eu sou essa que se vê fraca, se vê impotente, se vê rejeitada, se vê incapaz,
primeiro eu vejo tudo isso aqui, eu parto dessas certezas de que eu sou a Júlia, e aí eu quero voltar para algum lugar, eu quero voltar para Deus, eu quero me transformar no Filho de Deus. E aí por isso que tá de cabeça para baixo, que eu tô pensando que eu tô voltando, sendo que a consciência já tá em Deus. Então por isso que é um reconhecimento do que tá aqui agora, e aí olhar para tudo que a consciência inventou aqui, para dizer que existe, para lembrar ela que isso aqui é sem significado, não consciência, isso aqui, essa vontade de estar certa, essa que tá aqui querendo estar certa, não é a existência. Essa que tá aqui sentindo raiva, não é a existência. Essa que tá aqui sentindo uma sensação de impotência, ou de insegurança, ou de seja lá o que for, isso não é o existir. É uma constância nesse ensino, e não uma coisa que vai chegar em algum outro momento que não é agora. Tem uma parte que ele fala assim, ó, a eternidade e a vida que dura para sempre brilham em tua mente, porque o pensamento de Deus não te deixou e ainda habita contigo. Quem negaria a sua segurança e a sua paz, sua alegria, sua cura, a paz da sua mente, seu sereno descanso, seu calmo despertar, se apenas reconhecesse onde habitam? Não se prepararia no mesmo instante para ir aonde são achados, abandonando todo o resto, como sem valor em comparação a eles? E tendo-os achado, não se certificaria de conservá-los e de permanecer com eles? É falado o quanto, quando a consciência ela tem uma experiência de reconhecer, de ter essa aceitação presente ali, de ver a paz por soltar alguns condicionamentos, vem em comparação a isso, assim, ó, compara-se a isso, compara essa paz com sabe, isso que a gente sente quando tá certo diante de alguma situação, quando ocorre ali uma situação e aí eu defendo aqui a minha vontade, não, eu tô certa. A gente tem uma sensação muitas vezes de eu gosto de estar certo. Tem uma é porque é uma fuga de olhar para o medo, então é como se fosse um alívio de não olhar para esse medo. Então, eu gosto não é que a gente gosta da sensação de estar certo, a gente gosta da ideia de parecer se tornar um indivíduo para a consciência parecer que ela está fugindo do medo de Deus. Então, a gente realmente não gosta de estar certo. Eu gosto dessa sensação de me pensar individual aqui e pensar que eu estou fugindo. Então, olha para isso que parece que é bom, mas não é. E aí agora olha para isso aqui, que é a paz, que é um outro estado, que é diferente, que não tem nada a ver com essa outra sensação aqui de estar certo, e compara ver se é isso realmente que tu quer, né? Compara e veja se é isso realmente que a consciência tem como a sua vontade. E aí tem uma outra parte que é falada assim, ó. A certeza não é exigida para receberes aquilo que apenas a tua aceitação pode conceder. Pede com desejo. Não é preciso teres certeza de que o teu pedido é a única coisa que queres. Mas, quando tiveres recebido, terás certeza de que tens o tesouro que sempre buscaste. E então, o que poderias trocar por ele? O que te induziria agora a deixá-lo desvanecer-se de tua visão extasiada? Ele diz, olha, vê se tu quer trocar agora. Não nega que não é só isso que tu quer, que ainda tem quereres, que ainda tem vontades individuais, né? Ele é trazido aqui. Não olha para isso como se, né, isso fosse de alguma forma errado. Tem ali os quereres, mas agora olha para isso e vê se é realmente isso que tu quer. E aí quando a gente, né, passar a ter essa constância, que é onde é aceita a expiação é aceita nesse lugar de descanso e não é onde eu não troco mais a minha meta por quereres individuais, porque a consciência olha ali, nossa, não é isso que eu quero. Então,
automaticamente a consciência se torna o que ele chama de salvador do mundo, que tem uma parte nessa lição que ele fala: agora todas as dúvidas passaram, o fim da jornada é certo e te foi dada a salvação. Agora o poder de Cristo está na tua mente, para curar como foste curado. Pois agora estás entre os salvadores do mundo. Lá está o teu destino e em nenhum outro lugar. Porque a consciência, ela não tá salvando nada. Tá reconhecendo o que já tá salvo. E aí, se eu reconheço isso aqui nessa parte, então eu libero todas as outras partes. Porque nesse exemplo, né, de querer estar certo, quando eu tô diante de alguém, aí, né, eu tenho ali uma vontade de manter a minha certeza de que eu tô certo e o outro tá errado. Então tem a dualidade, então tem a confirmação da separação, então tem dois. Então eu não tô, eu não tô retirando o significado aqui, de um eu aqui e um outro lá. Eu tô colocando, tô mantendo os significados e dizendo que a gente tá existindo aqui. Eu aqui pra tá certo e o outro lá pra tá errado. Então ele é trazido o quanto a consciência se torna esse salvador a partir dessa aceitação, por liberar essas partes que ainda estão mantendo a certeza de existir como algo separado. O final fala assim: pratica com esperança hoje, pois de fato a esperança é justificada. As tuas dúvidas são sem significado, pois Deus é certo. E habitar dentro de ti, não. E o pensamento de Deus nunca está ausente. A certeza tem que habitar dentro de ti, que és o anfitrião de Deus. Esse curso remove todas as dúvidas que interpuseste entre Deus e a tua certeza em relação a Ele. Porque a consciência colocou que certeza em relação a Deus, de que isso é uma coisa muito maior do que eu, e isso vai me punir, vai me atacar, vai me aniquilar. Então, a consciência mantém a identificação apegada a esse corpo e a essas imagens, porque ela está mantendo ainda a certeza de que ela é culpada, de que ela é errada. Então, retira todas essas certezas de ser algo errado, de ser algo culpado ou culposo, não sei como é que fala agora. Retira essas certezas e coloca a certeza de Deus, que Deus é amor, Deus é, como ele fala, né? Deus é amor, Deus é felicidade, Deus é paz. Porque esses atributos são só símbolos para dizer que Deus é tudo. Deus é tudo que existe e só nisso está a própria paz, né? Que é reconhecer ser a própria paz e não isso que a consciência imaginou como a sua existência. Contamos com Deus e não conosco para nos dar a certeza. Então, que hoje a gente retire todas essas dúvidas que ficam brotando aí, esses questionamentos do que sou eu, que tomam muitas formas, né? Que a gente retire a dúvida por pensar que eu sou uma coisa errada, individual, separada, e retire a dúvida de existir através disso aqui e coloque a certeza de existir só como Deus. E que isso seja um querer de uma disponibilidade, de uma prática constante de descansar nisso e aí olhar para essas outras coisas que não são e só reconhecer como sem significado. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e